Legal ter você com a gente aqui no Linha de Passe. Conforme eu disse, hoje tem Celso Zelt, Pedro Ivo Almeida, professor Paulo Calçade, Jean Oddi. E a gente vai debater muito os jogos dessa noite. Olha, tá apertado hoje. Começou 6h30 o negócio lá, com o empate do São Paulo com o Botafogo. Mas a gente vai abrir este Linha de Passe com a goleada, o couvert artístico ali do Flamengo, hein? Hoje teve a Arrascaeta arrebentando, hoje voltou o Pedro. Aliás, já tinha voltado, mas hoje voltou a fazer gols, fez 2 gols. Teve o West, teve Bruno Henrique entrando em campo, né? Toda essa história aí que a gente acompanhou durante essa quarta-feira e muito pra gente conversar, mas primeiro a gente vai ali pro campo e bola, que é o que interessa. O Flamengo fazendo 6-0 com muita tranquilidade, Calçade. Já no primeiro tempo, 3-0 e o Arrascaeta brilhando, hein? Já empilhando boas atuações do Arrascaeta para a felicidade do torcedor do Mengão. Bom, Flamengo lá, William, companheiros, e para quem nos assiste, Palmeiras e Flamengo. Flamengo em primeiro lugar, até porque tem muito mais gols, né, marcados do que o Palmeiras. Hoje, então? Tem um saldo gigantesco de 9 gols. O Flamengo tem 10 pontos em 12 possíveis no Campeonato Brasileiro, junto com o Palmeiras. Assim, tá só no começo, é um pequeno recorte, mas é melhor estar nessa parte onde eles estão, nesse recorte, do que estar lá embaixo. E os dois vão disputar o Mundial de Clubes. É fundamental, quando o campeonato parar para o Mundial de Clubes, que eles deixem o campeonato numa posição muito boa. Tem que fazer a tal da gordura. Para quando voltarem competindo pelo título. Isso vale para qualquer time, só que para esses dois, aparentemente, o início de campeonato está mais fácil. Bom, Flamengo muito bem. Flamengo tem vários destaques, né? O que muda um jogo, na minha visão, assim, é a mobilidade, né? É quando o time se movimenta entendendo o que está fazendo. E isso o Flamengo faz muito bem. Então o Flamengo tem intensidade, quando tem essa intensidade que a gente está vendo, nos lados do campo, por dentro, o que o Wesley faz do lado direito, dando opção de jogo, quando ele vem por dentro, ele organiza, ele pode ir para a linha de fundo, ele pode cortar e bater. Então é um Flamengo com muito movimento e isso muda tudo e a gente está vendo pela quantidade de gols e pelos gols, tipo de gol que foi marcado, né? E o Juventude, você não tem o que falar de Juventude, porque o Juventude ele não existiu. O Flamengo controlou do começo ao fim e não deu ao Juventude nenhuma possibilidade de jogar. Olha, tudo funcionou. Né? E é bonito de ver. Então, e ainda no segundo tempo ainda entra o Pedro, né? Você fala brincadeira, assim, né? Esse é o banco, entra o Pedro. E então o Flamengo foi muito bem, sim, com esse futebol. É um futebol que aí traz o Flamengo para uma outra dimensão, aquela que a gente espera em Libertadores da América e Campeonato Brasileiro também. Pedrão, hoje quem tem que escolher o melhor em campo aí, fica até difícil a decisão, né? Porque, olha, o Arrascaeta hoje ele chega a 4 gols e 2 assistências aí nos últimos 3 jogos, né? Hoje mais uma excelente exibição do Arrascaeta. O Pedro volta para a alegria da galera, faz 2 gols e ainda consegue esse pênalti aí. Tem o Wesley fazendo outra excelente partida, o cruzamento, inclusive, para o primeiro gol do Pedro. É um baita cruzamento ali do Wesley. Teve liberdade, mas cruzou muito bem. Hoje, para escolher o melhor em campo, a briga é boa, hein? Então faz o seguinte, ele escolhe o Felipe Luiz. O Calçade falou e eu tô com ele. Agora é impressionante, né? As 3 vitórias do Flamengo no campeonato passam diretamente pelo Arrascaeta, mas eu tô com ele, não é o Felipe Luiz, não é só pelo conjunto. Ou então quando a gente fala, porque o Flamengo tem mais intensidade no campeonato. O que é mais intensidade? É o que o Calçado explica da movimentação. O Flamengo se movimenta, a dinâmica de movimentação do Flamengo, segundo gol, é muito fácil de ver, porque o Michael recebe a bola e mexe com a linha de defesa do Juventude. O Arrascaeta sai do meio para fora, leva um marcador junto. A bola passa pelo Gerson. Com o Gerson e Arrascaeta bem por dentro, é muito difícil o Flamengo não ir bem ofensivamente. E aí o Gerson acha o passe para o Plata. Então, a movimentação com bola funciona, a movimentação sem bola funciona, o passe do Gerson para entrar funciona, a finalização do Plata funciona. Isso tudo é combinado. Não é simplesmente porque estava passando alguém ali e toma a bola. Exatamente. E aí você faz 3, vira com 6. E aí tudo pode dar certo. E tudo dá certo porque o Flamengo sabe por onde ele ataca. A própria bola do primeiro gol, ela não acontece por acaso. Aí você vai desbloqueando ali algumas questões, né? Antigamente não estava dando certo jogar no Maracanã, semana passada. Hoje, outra mobilização, outra intensidade, outra movimentação, placar aberto. O Juventude chega com 3 homens ali para achar que vai dominar o meio campo. Felipe Luiz vem, Pulgar, Gerson, quem tinha mais ali? O Alan
e o Arrascaeta, os 4 meio de campo. Então ele já domina o meio de campo. Mas aí também não consegue controlar a lateral, porque tem Michel de um lado, tem o Wesley passando. Aí quando tenta bloquear o Michel por dentro, tem Alexandre passando, depois acaba se machucando. E Gerson e Arrascaeta se mexendo muito. Inferno, então, né, cara? isso Inferno é trabalho pensado pelo plano de jogo do Felipe Luiz. Então dá para puxar também para o lado dele. E quando já estava tudo caminhando muito bem, 4-0, tudo muito bem, porque o Flamengo não desacelerou, ele começa a segurar, porque tem clássico final de semana que vem já tem semana de Libertadores de novo, você precisa fazer resultado na Libertadores, porque você teve aquele tropeço que não estava no script, e você troca, aí é a cereja do bolo, são 2 cerejas do bolo, que é o Pedro voltando, o Pedro fazendo gol, até quando perde o pênalti, pega o rebote, então tudo deu muito certo para o Flamengo, não é algo aleatório, porque o futebol às vezes é assim, não, o futebol às vezes você consegue explicar a maneira como o Felipe entendeu o que era meio de campo do Juventude, como os jogadores se movimentam, como o passe entra, como a movimentação acontece, como o Plata finaliza, como o Arrascaeta joga mais uma vez muito bem. Agora, o Gerson, que talvez você não vá puxar ele para falar de fazer gol, talvez você não vai falar exatamente de todas as assistências, talvez você vai falar muito do Pedro, do Arrascaeta, de quem fez o gol, da bola aérea. Agora o Gerson volta a jogar o que a gente estava acompanhando em início de temporada. Dita a todo momento, a hora que o Flamengo segura, a hora que o Flamengo atravessa, a hora que ele puxa a marcação, a hora que ele chega para receber quando o Arrascaeta puxa alguém. Então, é muito interessante. E quando... É igual o acidente de avião. O Flamengo não tropeça para o Central Córdoba por um motivo só. O Flamengo também não atropela, né, o Juventude por um motivo só. São muitas boas peças encaixadas. Aí você está falando, só para finalizar, de Wesley, um bom treinador, Gerson, Arrascaeta, Plata para finalizar, Michael segurando a bola para prender a defesa, Arrascaeta se movimentando, Pedro entra para finalizar. Então, é muita coisa boa, é muito bom valor em campo, são muitos bons valores em campo. É pouco provável que isso não dê certo quando a engrenagem estiver bem azeitada, como no jogo de hoje. Uma boa sequência agora de 2 jogos, assim, com boas, mais do que isso, né, Pró? 2 boas atuações. Contra o Grêmio já podia ter sido goleado. Sim. Contra o Grêmio já poderia ter sido goleado, 2-0 ficou barato, né? Agora a goleada acontece. E tem, acho que, um fator interessantíssimo nesse Flamengo também, além do futebol, do trabalho do Felipe, tá? Questão física, né? O Flamengo, ele negociou ali em dado momento, como lembra o Pedro, porque realmente tem uma sequência, tem clássico, não vai poder poupar muito num clássico, depois tem um jogo importante semana que vem, mas ainda assim, na maior parte do jogo, com muita intensidade, né? É um time que não abre o bico, né, Will? Boa noite para você, para os companheiros, para todos e todas que nos assistem. No nosso dia a dia, a gente encontra muita gente na rua que tem uma frase padrão, né? Fala bem lá do meu time. Que todos nós muito. já ouvimos. Eu poucas vezes estive tão à vontade para falar bem de um time como hoje. Você falou das individualidades, eu elegeria o time como a peça principal desse espetáculo que o Flamengo deu. Você falou em couvert, estão cobrando caro pelo couvert. Então mesmo, no meio do jogo a Ele galera pediu, baixa o ingresso. Você tinha 2 setores do Maracanã, um fechado e o outro vazio. Para esse time que está jogando essa bola e para esse treinador que merece... Complicado, esquisito. Preços aí de 80 a 500 reais hoje, hein? Independentemente disso, hoje valeu cada tostão. Esse time funciona como um organismo, que é o que a gente cobra de todo time do país. Ele contraria certas lógicas, como aquela de que nenhum time consegue ser intenso os 90 minutos, hoje 100 minutos no futebol. Esse time estava marcando com a mesma seriedade quando ganhava de 5, antes do pênalti. As substituições dão uma amostra disso, né? Volta com o Luiz Araújo no lugar do Pulgar, ganhando de 3. Depois você tem Pedro entrando no lugar do Arrascaeta. Você ainda entra o Cebolinha. Só não foi mais porque o Michael perde um gol imperdível no primeiro tempo. É uma atuação assim que beira a perfeição, e eu estou indo além daquela questão da nota artística, que foi uma expressão cunhada pelo próprio Felipe Luiz depois dos 2-0 sobre o Vasco, no Carioca. Acho que foi o Jorge Jesus o primeiro que falou isso, né? De nota artística, né? Isso, e o Felipe Luiz resgatou aquela questão da nota artística, mas para além da nota artística, são artistas operários. Esse é o sonho de todo mundo que pratica futebol. Eu, quando era criança, jogava com um primo meu, que ele jogava muito bem, mas ele não tinha essa entrega, esse empenho. Eu falava assim, poxa, se esse cara tivesse a força de vontade que eu tenho, que eu sempre fui um grosso de bola, né? Por isso fui para o gol. E o Flamengo do Felipe Luiz se aproxima disso, porque entre as coisas que o Felipe Luiz assumidamente diz copiar das coisas boas, o que ele copia do Jorge Jesus é essa intensidade durante todo um jogo. Aquele time de 2019, eu nunca vou esquecer um jogo que o Flamengo já estava goleando o Goiás
de 5 e continuava chutando bola até o apito final do árbitro. Isso está acontecendo com essa equipe, independentemente do adversário. A gente vai analisar aqui outras vitórias de outros clubes contra adversários mais pesados, no caso o Palmeiras contra o Internacional. O torcedor do Palmeiras pode estar bem empolgado também, com as 2 últimas exibições, hein? Promissoras. É certo que o Juventude hoje foi um sparring, mas tem muita gente que pega sparring, inclusive por estar enfrentando um sparring, relaxa. Esse time do Flamengo não relaxa nunca. Então hoje realmente foi uma exibição com ingredientes muito especiais, né? A volta do Pedro fazendo gol, esse rapaz ficou praticamente um ano fora do futebol, 200 e tantos dias, tudo isso é muito importante. Esse campeonato começa realmente com as equipes que a gente imagina sejam as favoritas na frente, Palmeiras e Flamengo. Exatamente. Agora, até para... Pode falar do jogo, já, mas até para a gente já começar a esbarrar nesse personagem aí, o Pedro, né? Cara, a gente vê um Pedro fisicamente bem, né? Porque quando volta, sempre... E a gente vai falar daqui a pouco de um jogador que vai e volta, que é o Neymar. O Pedro é mais jovem, evidentemente. Mas volta, a gente sempre fica, pô, será que vai voltar do mesmo jeito? Será que vai encaixar logo? Será que fisicamente já vai corresponder? Acho que está um pouquinho acima das expectativas já esse Pedro, hein, Jean? Tudo bem? Tudo bem, boa noite, William, boa noite para todo mundo. Sem dúvida, acho que primeira coisa, assim, que no Flamengo não tem aquela ânsia do cara voltar antes da hora, de você apressar a volta, porque a gente está falando de um time que hoje, por exemplo, tirou do banco de reservas o Pedro, o Cebolinha, o Luiz Araújo, o Ayrton Lucas. Que time pode se dar o luxo de fazer isso? Poucos. Portanto, você não precisa forçar a barra para o Pedro entrar logo. O Flamengo teve por 90 minutos. Sinceramente, se o Flamengo faz 3-0 no primeiro tempo e no segundo baixa um pouquinho a marcha, tudo bem. Você tem que fazer. Juventude já foi um espetáculo tão grande o primeiro tempo, porque o primeiro tempo foi 3, mas podia já ter sido 4, 5. Com todo respeito à Juventude, sabe o que parecia? Parecia aqueles jogos em que o time principal vai, sabe, comecinho de temporada, aí você chama ali o Sub-17 para brincar, ou o time da cidade do interior que você tá... E aí você fala, bom, vamos lá. Só que ao contrário do que em geral as grandes equipes fazem nesses contextos, o Flamengo estava com fome. O Flamengo queria um gol atrás do outro, queria gol o tempo todo. Fez o primeiro, fez o segundo, fez o terceiro, continuou brigando. E claro que as mudanças no segundo tempo fazem com que quem entre queira o gol tanto quanto ou mais. Você mantém o nível lá em cima. É óbvio, até porque a disputa é muito intensa pelas vagas de titular. Tudo bem, ninguém vai discutir que o Arrascaeta vai ser titular desse time. Aí não tem muita briga. De resto, assim, eu acho que tem 2, 3 nomes que você não vai discutir, mas tem uma disputa que, assim, se você baixa o teu nível, né, técnico ou físico, ou o que quer que seja, por 3, 4 jogos, cara, assim, ok, o Gerson hoje é indiscutível, mas o que eu estou querendo dizer é que se um jogador, qualquer um deles, né, ou até o próprio Arrascaeta, baixa o nível de jogo por 4, 5 partidas... Cara, você vai ter um no banco ali seco para entrar com uma qualidade absurda. Então, acho que isso também ajuda o Flamengo a ter essa postura que ele teve hoje durante 90 minutos. Mas, repito, é legal demais de ver, mas não pode ser cobrado que um time jogue assim o tempo todo, porque não dá, é inviável. Foi feito para não funcionar. Quer ser um exemplo para como é feito para não funcionar? E a gente, outro jogo a gente vai falar daqui, só para aproveitar o momento. Você acha que pode uma tabela? Hoje é quarta-feira. O Palmeiras vai jogar em Porto Alegre e depois sai para jogar em Fortaleza no final de semana. 2 saídas, uma para o sul do Brasil, outra para o Nordeste. Você acha que isso tinha alguém tomando conta na hora que fez? Isso é super aleatório. Isso não se faz. Você equilibra um pouco, dá para fazer. São 10 jogos, são 20 times. Você fala assim, peraí, gente... Não vai dar para botar um time em Porto Alegre na quarta e em Fortaleza. Tanto que ele nem faz. Se fosse em casa, ele vai jogar em casa. Tá bom, ele volta e joga. Não, ele volta para viajar outra vez. E depois vai para Bolívia. Isso só mostra. E vai para Bolívia. Aí não é jurisprudência da CBF. Tia Leila comprou um avião, né? Vai comprar o quê, né? Já que não dá para arrumar o calendário, comprou um avião, né? Então, cara, assim, é a loucura. Eu concordo plenamente com a gente pega esses momentos e a gente, acha demais. Mas acreditar que você possa jogar 80 vezes no ano assim, não dá.
daria se a gente tivesse um cuidado maior, um pouquinho de amor pelo futebol. É porque isso interfere diretamente na qualidade. Só que qualidade, a falta dela, não, traz derrota, derruba treinador, cria uma série de crises aí. Né? Que o Flamengo, quando você põe o Pedro para jogar do banco, você começa a colocar o Cebolinha, você tem uma diferença aí. O que eu queria acrescentar no jogo, o que o Felipe Luiz tem, primeiro que eu acho que ele não precisava, ele como treinador, não precisa copiar nada de Jorge Jesus. Esse cara foi formado como treinador assim, no melhor cenário possível, com os caras mais variados. Então, e por ser um bom observador, e já tinha essa ideia na cabeça, tudo que ele absorvia ao longo da carreira, em uma determinada etapa, era pensando assim, como é que eu vou usar isso aqui no dia que eu for treinador. Se me permite a maldade, e que bom que ele não absorveu só as ideias do Simeone. Pois que não, é um ótimo a conversa era outra. Mas que é um ótimo treinador. Mas hoje ele não concordasse. Exato. Muito. Hoje a prova ele é isso, responde né? isso no final de semana, né? Pergunta de que fonte ele bebe, ele fala várias. Porque é o seguinte, ele com as ideias do Simeone não conseguiria ser treinador do Flamengo. Claro. Não, imagina. Isso não cabe no Flamengo. Você não consegue pegar o Flamengo e fazer jogar daquele jeito. Por mais resultado que você consiga, favorável, colocar o Flamengo para jogar num sistema defensivo dessa forma. Ele prefere se defender com a bola no pé. É um outro formato. Mas o que diferencia o Flamengo de outras equipes, até o que a gente vai citar aqui, é o seguinte, encontrar os encaixes dentro de campo. Sim, muita gente consegue fazer. Quem é que se dá melhor com quem? Qual é a formação do trio? Tipo o Ramon Dias. Ele encontrou. Desenvolver os setores, aí não é para todo mundo. O Flamengo tem os setores desenvolvidos. Quando você olha o Wesley no lado do campo, ele não é só o Wesley, não é assim só. Wesley, vai lá e faz o que você quiser. Claro, é claro que o jogo é dinâmico. Você não tem uma régua, um compasso na cabeça, porque o treinador estabeleceu, e você, agora o que eu faço, o que combinamos neste momento? Não é assim que funciona o futebol. Sim. Mas existem situações, saídas, que são montadas para você ter facilidade. Eu quero jogar a Copa do Mundo, eu tenho um ano. O Ronaldo fez isso. É um ano da minha vida para para tentar, para a última chance que eu vou ter em uma Copa do Mundo. Talvez ele precise treinar mais do que outros que estão bem fisicamente, talvez. Falta o comprometimento e falta o plano também. A gente não ouviu falar desse plano. E não é no Santos que vai ter esse plano. O Santos é da mão para a boca. Você tem que se bater o plano do Neymar, o plano do Marcelo Teixeira, o plano do novo treinador, o plano da crise da próxima semana, quem é esse novo treinador. o plano do pai do Neymar e o plano do novo técnico da seleção. São vários planos que não se cruzam, eles não se conversam, né? Vamos fazer mais... O Flamengo atropelou o Juventude no Maracanã nesta quarta-feira. O Maracanã venceu por 6-0 e permaneceu na liderança do Brasileirão ao fim da quarta rodada. Foram 3 gols em cada tempo. Pulgar, Plata e Danilo no primeiro tempo. Arrascaeta e Pedro, 2 vezes na segunda etapa. O uruguaio foi um dos destaques da partida com 3 participações em gols, já que foi o responsável pelas assistências para os gols de cabeça de Pulgar e de Danilo. No primeiro tempo, o Flamengo jogou com muita sobra e não à toa. Marcou 3 gols. O time de Felipe Luiz teve controle total da primeira etapa e não sofreu. Arrascaeta começou muito bem e deu o primeiro chute ao gol, aos 6 minutos. O rubro-negro abriu o placar aos 12, quando o uruguaio colocou a bola na cabeça de Pulgar. O Fla ampliou aos 17, em uma boa jogada coletiva para Plata marcar. Aos 21, o uruguaio repetiu a dose e cobrou falta na cabeça de Danilo. O zagueiro marcou o primeiro gol com a camisa rubro-negra. O Flamengo manteve o controle e trabalhou a bola até o fim da etapa. O Flamengo não tomou conhecimento do Juventude e manteve a boa atuação da primeira etapa. Depois de 2 assistências, Arrascaeta finalmente marcou o seu gol. O uruguaio recebeu na área, dominou com o pé e chutou com o outro. O camisa 10 deu vaga a Pedro, que minutos depois voltou a marcar após a grave lesão que o afastou do gramado por quase 7 meses.
O camisa 9 recebeu um lindo cruzamento de Wesley e marcou de cabeça. E não foi só isso. Pouco depois, Pedro fez uma jogada na área, sofreu pênalti e bateu. O goleiro Gustavo conseguiu defender, mas deu rebote e Pedro mandou de carrinho para o fundo da rede. O rubro-negro administrou o resultado para chegar à liderança. O Flamengo terminou o jogo com 62% de posse de bola, com 18 finalizações, sendo 8 no alvo. Pedro voltou a marcar após a grave lesão no joelho que afastou-o do gramado por quase 7 meses. O atacante entrou aos 11 minutos do segundo tempo e marcou seu primeiro gol aos 25 e o segundo aos 34. O camisa 9 deu 3 finalizações, 3 passes certos e outros 3 passes errados. Indiciado pela Polícia Federal por forçar cartão e beneficiar apostadores, Bruno Henrique entrou na goleada aos 35 minutos do segundo tempo e foi ovacionado pela torcida do Flamengo. O jogador pouco tocou na bola e deu apenas 2 passes. O Ministério Público prevê oferecer uma denúncia contra o jogador nas próximas semanas. No STJD, o caso do atacante ainda está em análise e pode ser reaberto. O Flamengo enfrenta o Vasco no sábado às 18h30 no Maracanã. Já o Juventude recebe o Mirassol no domingo às 11 horas.